Oi, pessoal! Abra um livro na página 121 e vamos recordar os tipos de frações. Fração própria é aquela quando o numerador é menor que o denominador. Fração aparente é quando a divisão do numerador pelo denominador de uma fração é exata. O resultado da divisão é um número inteiro. Fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Para exemplificar, vamos resolver o exercício 13. Vamos fazer a correção. Classifique as frações abaixo como própria, imprópria ou aparente. A letra A, 2/3. Como 2 é menor que 3, nós temos uma fração própria. B, 3/2. 3 é maior que 2. Quando o numerador é maior que o denominador, nós temos uma fração imprópria. C, 3/3. O numerador é igual ao denominador, portanto, ao dividir eu vou obter um inteiro. Logo, é uma fração aparente. Letra D, 4/3. O 4 é maior que o 3, então temos uma fração imprópria. E a letra E, 2/4. 2 é menor que 4, portanto, nós temos uma fração própria. Números mistos, página 122. Vamos lá, galera, acompanhando a leitura referente ao exercício 14. Vanderleia dividiu 3 mini-tortas de maçã holandesa igualmente entre seus filhos, William e Mia, e não sobrou nenhum pedaço. Primeiro, Vanderleia distribuiu uma mini-torta para cada filho, então sobrou uma mini-torta. Depois, ela dividiu a mini-torta que sobrou em 2 pedaços iguais e deu uma metade para cada um. Então, observem a imagem ao lado, que representa a quantidade que cada filho recebeu. Então, a parte de William, o William ficou com uma mini-torta inteira e mais um meio. Já a parte de Mia, também, uma mini-torta inteira e mais meio. Portanto, cada um recebeu uma mini-torta inteira mais um meio de uma mini-torta. Uma mini-torta mais um meio de mini-torta pode ser representado por um inteiro e um meio. Leitura de números mistos, sempre eu vou ler a parte inteira e a parte fracionária, como, por exemplo, um inteiro e um meio. Assim, concluímos que número misto ele é formado por um número inteiro e uma fração. Já o exercício 15, ele está pedindo para marcar um X na figura que representa 2 inteiros e 1/4. Em qual item nós temos 2 mini-tortas inteiras e apenas 1/4? No item C, porque nos demais nós não temos essa representação. É apenas observar, ok? Vamos lá, pessoal, página 123, a matemática no dia a dia. Acompanhem, por favor, a leitura. Os números na forma fracionária são utilizados em muitas situações do dia a dia, e a culinária é um bom exemplo disso. Observe como os números aparecem na receita abaixo de cuscuz marroquino, prato muito apreciado em Marrocos. Depois complete as frases ou circule as imagens de acordo com as quantidades de ingredientes da primeira coluna. Então, vamos ver o que nós temos que utilizar para fazer essa receita, o cuscuz marroquino. Ingredientes: 1/4 de cuscuz marroquino, que é a semolina. Como que eu vou calcular? 1/4 de 1 quilograma.
Lembrem, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Portanto, eu vou pegar o todo, que é 1000, e dividir por 4. 1000 dividido por 4 é igual a 250 gramas. Então, nessa receita, nós iremos utilizar de semolina 250 gramas. 2 copos e mais meio de água fervendo. Então, nós temos que circular no meio aí das imagens dos copos, porque eu preciso utilizar 2 copos inteiros e mais meio. 1 colher de sopa de margarina. Então, eu vou circular apenas 1 colher. 1/6 de copo de azeite de oliva. Então, dos 3 copos que estão representando, apenas o terceiro, que foi dividido em 6 partes. Das 6 partes, foi pega 1, ok? Então, eu vou circular o terceiro copo. 1 meio de cebola picada. Então, eu quero metade de uma cebola. Então, eu vou circular a terceira figura. 2 dentes de alho picado. Nós temos que circular 2 dentes de alho. 1/10 de quilograma de amêndoas laminadas e torradas. Lembrem, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Portanto, 1000 dividido por 10 obtém-se 100 gramas. Então, para essa receita, nós utilizaremos 100 gramas. 2 colheres de salsinha picada. Então, eu tenho 3 colheres, eu vou ter que circular 2 colheres. 1 cenoura e meia. Então, das figurinhas que apresentam, eu vou circular a primeira, né? Que representa 1 cenoura inteira e mais meia. Sal e pimenta do reino a gosto. Ficou claro, galera? Matemática no dia a dia? Alguma dúvida? Ao final da aula, vocês esclareçam as suas dúvidas, se tiverem, ok? Página 125. Frações equivalentes. Caio, Isabela, Ana Lúcia e Flávio gostam muito de comer pizza, um prato típico da Itália. Eles pediram algumas mini pizzas de vários sabores. Observe a fração que corresponde à parte que cada um comeu das mini pizzas. O Caio, ele dividiu a sua mini pizza em 2 partes iguais e comeu apenas uma. Portanto, o Caio comeu 1 meio da mini pizza. A Isabela dividiu a sua mini pizza em 4 partes iguais e comeu 2 partes. Portanto, a Isabela comeu 2 quartos. A Ana Lúcia, ela dividiu a sua pizza em 6 partes iguais. Das 6 partes, ela comeu 3 partes. Portanto, a Ana Lúcia comeu 3/6. E o Flávio, ele dividiu a sua pizza em 8 partes iguais e comeu 4 partes. Portanto, Flávio comeu 4/8 da pizza. Se vocês observarem pelas figuras que representam as pizzas de cada um, o que vocês notam? Que todos dividiram de formas diferentes, porém comeram a mesma quantidade. Quando isso acontece, que eu tenho frações diferentes, mas com a mesma quantidade, que tem o mesmo valor, nós temos frações equivalentes. Então, frações equivalentes são as frações que representam a mesma parte do inteiro, ok? Então, agora, analisando essa situação que nós acabamos de estudar, vamos responder o exercício 16. Considerando que todas as mini pizzas são do mesmo tamanho, é possível afirmar que todos comeram a mesma quantidade de pizza? Por quê? Sim,
todos comeram metade da pizza. Então, nós temos como concluir que sim. Ok? Exercício 17. Escreva 3 frações equivalentes a 1/3. Então, para encontrar frações equivalentes, o que nós temos que fazer? Ir multiplicando. Então, eu tenho 1/3, eu multiplico por 2, ambos os termos, tanto o numerador quanto o denominador, pelo mesmo número. Então, 1 vezes 2, 2, 3 vezes 2, 6. Multiplico também por 3. Então, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9, obtendo a fração 3/9. E como ele quer 3 frações equivalentes, temos que encontrar mais uma. Então, vou multiplicar por 4. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Ok? Exercício 18. Marque com um X as alternativas que representam frações equivalentes. A letra A, 2/4 e 6/12. Então, nós temos que verificar. Como que nós vamos verificar? De 2, dá para eu transformar para 6? Sim, multiplicando por 3. Então, 2 vezes 3, 6. E o denominador, se eu multiplicar também por 3, vou obter o novo? Sim, 4 vezes 3, 12. Portanto, a letrinha A é uma fração equivalente. Letra B, 7/5 e 14/5. Teria algum número que, se eu multiplicasse ou dividisse, eu chegaria nesse resultado? Não tem. Por quê? No caso, eu iria multiplicar o numerador por 2, né? 7 vezes 2, 14. Mas ao multiplicar 5 vezes 2, eu obtenho 10. E o denominador, ele se manteve, não mudou. Então, a letrinha B não é uma fração equivalente. A letra C, 10/5 e 15/20. De 10 passou para 15. Teria algum número que multiplicado por 10 eu obtenho 15? Não tem. Então, não tem como encontrar uma fração equivalente a ambas, ok? Então, no caso, 10 para 15, 5 para 20. De 5 para 20 até daria, porque se eu pegar 20 e dividir por 5, quer dizer que multipliquei por 4. Mas no caso, o numerador teria que ser, então, quanto? 10 vezes 4, 40, e não 15. Portanto, a letra C não é uma fração equivalente. A letra D, 9/7 e 18/14. De 9, eu tenho que transformar para 18. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu pego 18 e divido por 9, obtenho 2. Ah, então quer dizer que ele multiplicou por 2, Isso. Mas eu tenho que multiplicar o denominador também pelo mesmo número que eu multipliquei o numerador. Então, ao multiplicar 7 por 2, o que nós obtemos? 14. Portanto, 9/7 é equivalente a 18/14. Então, quais itens são frações equivalentes? A letrinha A e a letrinha D. Simplificação de frações, página 126. Quando dividimos numerador e denominador pelo mesmo número, encontramos uma fração equivalente à primeira, mas com o numerador e o denominador menores do que os da primeira. Observe o exemplo. Então, nós temos 4/8. Eu quero simplificar. O que significa simplificar? Eu vou reduzir. Então, se eu vou reduzir, eu vou ter que dividir. Qual seria um número que daria para dividir o 4 e o 8 ao mesmo tempo? Por quê? O que eu fizer com o numerador, eu vou fazer com o denominador. Então, se eu dividir o numerador por 2, eu tenho que dividir o denominador por 2 também. Então, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4.
nós encontramos a fração 2/4, que é a simplificação de 4/8, ok? E concluímos que 4/8 é equivalente a 2/4. Agora, como a fração obtida representa a mesma quantidade do que a primeira, dizemos que a fração obtida é uma simplificação da primeira. Assim, 2/4 é uma simplificação de 4/8. Note que podemos também dividir o numerador e o denominador de 2/4 por 2, porque ambos são múltiplos de 2. E a fração que obteremos será uma fração simplificada de 2/4. Então, acompanhe, veja o exemplo. 2/4, eu vou dividir o numerador e o denominador por 2. Então, 2 dividido por 2, eu obtenho 1. 4 dividido por 2, eu obtenho 2. Logo, 2/4 é equivalente a 1/2. Agora, como a fração 1/2 não pode mais ser simplificada, porque eu não tenho um número que vai dar para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Quando eu chego nessa situação, que não é possível dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, que seja o 1, ela é considerada uma fração irredutível. Então, quando que eu tenho uma fração irredutível? Quando eu não consigo simplificar mais essa fração, ok? Então, vamos corrigir o exercício 19. Descubra a fração irredutível e contorne-a. Então, nós temos aí 2/12. Tem como eu simplificá-la? Sim, porque 12 é múltiplo de 2. Então, eu posso dividir o numerador e o denominador por 2. 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. Cheguei em uma fração irredutível. Mas 2/12 não é uma fração irredutível, porque eu consegui simplificá-la. 3/21 também consigo simplificá-la pelo número 3. 3 dividido por 3, 1. 21 dividido por 3, 7. Então, 3/21 é igual a 1/7. Já a fração 4/15, eu teria um número que daria para eu simplificar essa fração no numerador e no denominador? Não, não temos, porque no caso 15 não é múltiplo de 4. Como eu não tenho nessa situação, portanto, essa fração ela já está na forma simplificada e como não dá para simplificá-la mais, ela é uma fração irredutível. Então, a que vocês têm que circular seria a fração 4/15. Exercício 20. Agora, encontre a fração irredutível equivalente a cada fração. Então, vamos lá. A, 12/18. Eu tenho que encontrar uma fração irredutível. Então, nós vamos simplificá-la até chegar numa fração que eu não consigo mais reduzi-la, tá? Então, 12/18, aí você tem que pensar. O 12 e o 18 tem em qual tabuada? Tem na tabuada do 2. Então, eu vou fazer 12 dividido por 2, eu obtenho 6, e 18 dividido por 2, eu obtenho 9. 6/9. Ainda dá para simplificar? Sim, daria para simplificar por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Chegando na fração 2/3. Daria para simplificar mais? Não, porque eu não tenho um número que dá para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então, chegamos numa fração irredutível. Letra B. 10/30. Eu teria um número que dá para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo? Qual seria? Aí eu tenho que pensar. O 30, ele é múltiplo de 10. Então, eu posso dividir diretamente por 10? Sim. 10 dividido por 10, 1. 30 dividido por 10, 3. Obtendo a fração 1/3, que não dá mais para simplificá-la, a não ser por 1.
Então, eu cheguei na fração irredutível. Letra C. 4/16. Também tem como eu simplificar por 4. 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 4. 1/4. 1/4 não tem como ser mais simplificado. Então, cheguei numa fração irredutível. Letrinha D, 30/12. Dá para eu simplificar tudo por 6. Por quê? Porque o 30 é múltiplo de 6 e o 12 também. Tem na tabuada do 6. Então, 30 dividido por 6, 5. 12 dividido por 6, 2. Obtendo 5 meios. 5 meios, dá para eu simplificar mais? Não dá. Porque, no caso, o 5 é um número primo e o 2 também. Quando são números primos, eu consigo dividir apenas por eles. Portanto, chegamos numa fração irredutível. Agora, pessoal, é com vocês. Mãos à obra. Por gentileza, resolvam as páginas 133 a 139. Um ótimo estudo a todos.